sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira, eu sou a sua professora de ciências. Vamos juntos saber qual é o tema da nossa aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre tecidos. Estamos na nossa terceira semana do PET 3. Na aula de hoje, nós iremos identificar os tipos de tecidos como parte integrante na organização dos seres vivos. Lembra lá, na aula passada, nós estudamos os níveis de organização. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os tecidos. Esse assunto de tecidos, ele é um assunto que nós vamos demorar 3 aulas para a gente conversar sobre todas as coisas bacanas que tem sobre eles. Então vamos lá, essa é a nossa primeira aula de tecidos. Vamos relembrar? Os tecidos, a gente pode resumidamente entender que ele é formado por um conjunto de células. Células estas que vão ter a mesma função. Então, o corpo humano é formado por diversos tipos de tecidos que vão se desenvolvendo durante a formação do feto, conforme a sua localização e sua função no organismo. Então, dependendo da função que o tecido vai exercer no organismo, ele vai ter uma forma diferenciada de outros. Esse processo é chamado de diferenciação celular. Então, no corpo humano, existem muitos tipos de células com diferentes formas e funções. As células que vão originar, que podem, na realidade, originar todo tipo de tecido, são chamadas células-tronco. Estas células-tronco, elas são presentes no embrião, na sua fase embrionária. Quando o zigoto, lembra lá da aula passada, ele começa a se dividir, ele começa a se diferenciar, ao longo do processo, em diferentes células. Então vamos observar as diferenças. Olha a estrutura da célula muscular. Totalmente diferente da célula do sangue, que é esférica, A célula nervosa tem outro tipo de forma, a célula cardíaca, as células do fígado e as células do intestino. Então, as células, elas vão se diferenciando dependendo da função que elas vão exercer no organismo. E quem é capaz de originar todas essas células é as células-tronco. Por isso que o estudo das células-tronco realizado pelos cientistas ele é tão bacana e tão importante. Porque quem sabe, num futuro, a gente pode pensar numa cura para o câncer a partir destas células. Células da própria pessoa que conseguem vir a se regenerar e trazer saúde e vida para essa pessoa. Mas isso é um assunto para o futuro e pesquisas que ainda caminham nessa direção. Tecidos. As células trabalham em grupo. Elas estão organizadas de maneira integrada e desempenham juntos uma determinada função. Esses grupos celulares vão formar os tecidos. Os tecidos, então, do corpo humano podem ser classificados em 4 tipos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Na nossa aula de hoje, nós vamos focar o nosso estudo no tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, ele é formado por células justapostas. Professor, o que significa essa palavra, células justapostas? Significa que elas ficam juntinhas, uma do lado da outra. Elas são bem unidas e entre elas quase não tem nenhuma substância,
nem água, nem algum tipo de carboidrato combinado com proteínas, nem proteínas também. Elas são células assim, com pouca substância entre elas e todas juntinhas umas dos lados das outras. Elas são intimamente unidas umas às outras através de junções intercelulares ou proteínas integrais da membrana. Tecido epitelial. O tecido epitelial, ele vai acontecer sobre uma estrutura que a gente chama de lâmina basal. Então, em vermelho, eu fiz a lâmina basal. E as células do tecido epitelial são essas aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma do lado da outra. Ó. Olha o núcleo da célula. Entre essa célula e essa, tem alguma substância aqui entre elas? Pouca substância. Então, por isso que elas são chamadas de células justapostas. Essa é a principal característica do tecido epitelial. As células estão muito próximas e tem pouca substância entre elas. Funções do tecido epitelial. Ele é um tecido de proteção e revestimento. Então, a camada superficial da pele, ela é revestida de tecido epitelial. Não somente a pele, mas internamente dos nossos órgãos também é revestido de tecido epitelial. Por exemplo, o intestino, os intestinos, né, eles são revestidos de tecido epitelial. O tecido epitelial também é importante porque ele vai produzir algumas secreções. Por quê? Esse tecido origina as glândulas. As glândulas são estruturas que produzem substâncias que vão atuar não dentro da glândula, mas vão atuar em outra região do organismo. Ou em outros tecidos, podemos entender assim também. E o fato de ser uma atuação em outro, a gente vai chamar de secreção. Então, as glândulas são capazes de produzir secreções. No intestino também vai ter secreção e absorção, impermeabilização. Por exemplo, no caso ali da bexiga urinária, vai ajudar hipermeabilizando, a camada do tecido epitelial, ele vai proteger tanto que vai hipermeabilizar uma área da bexiga. Características do tecido epitelial. Células são muito próximas, tem pouco material extracelular, ou seja, fora dessas células. As células são unidas de forma bem organizada. Elas têm terminações nervosas, você não vai ver um nervo no tecido epitelial, mas você vai ter a sensibilidade da pele, porque existem algumas terminações nervosas. Não possui vaso sanguíneo, então ele é avascular. O A significa não. Então ele é um tecido que não tem vascularização. Mas então como que chega nutriente na pele? Os nutrientes eles vão passando célula a célula. Esse processo é chamado de difusão. Alta capacidade de renovação e regeneração. Observa sua pele. Se você tem um arranhadinho ou um ralado, com poucos dias começa o processo de cicatrização e também renovação da sua pele. Nutrição e oxigenação por difusão pela lâmina basal. De acordo com as camadas celulares, os epitélios, eles podem ser classificados como? Então, nossa primeira classificação, a gente vai entender como epitélio simples.
Nesse epitélio simples, eu vou ter apenas uma única camada de células. No epitélio estratificado, nós vamos possuir várias camadas de células. Então, nós vamos ter a primeira camada de células, a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Nós vamos ter várias camadas de células. E no epitélio pseudoestratificado, ele vai ser formado por uma única camada. Mas na hora que a gente bater o olhinho, a gente vai entender e vai achar que, olha, parece que tem mais camadas. Então, ele é um tecido que, quando a gente observa, a gente não consegue definir bem por quê. As células, elas têm alturas diferentes. O nosso olho engana, a gente acha que ele é estratificado, mas na realidade ele é simples. Mas as alturas são diferentes e aí a gente entende esse epitélio como pseudoestratificado. O pseudo, ele significa falso. Então, é um epitélio que a gente entende que ele não é estratificado completamente. Na figura, a gente consegue ver isso bem melhor. Observe. Epitélio simples. Aqui eu tenho a lâmina basal e as células juntas, que é característica do tecido epitelial. E além dessas células estarem todas unidas, eu vou ter apenas uma camada de células. Observem. No epitélio estratificado, aqui ó, lâmina basal. Só que nessa foto eu vou ter duas camadas de células. Então vou ter, aqui eu entendo como uma camada e aqui como outra camada. Então eu vou ter duas camadas de células bem definidas. Quando eu observo o epitélio pseudoestratificado, se eu olhar muito rápido, eu vou achar que são o quê? Duas camadas de célula. Mas observa aqui comigo. Lâmina basal. As alturas dos núcleos das células estão diferentes, ó. Então, às vezes eu observo esse núcleo aqui, ó, eu acho que aqui é uma camada, aqui embaixo é outra, mas não é. Por quê? Olha a lâmina basal aqui embaixo, ó. Ó, todas as células, elas estão surgindo a partir da lâmina basal. E se você observar bem, na de cima, onde é o epitélio estratificado, a camada de células superior, ela não está próxima à lâmina basal, como a do tecido pseudoestratificado está. Então, voltando. Simples. Uma camada de células. Estratificado. Duas camadas de células. Pseudoestratificado. É uma camada de células, mas que se você olhar rápido, você vai achar que é duas. Ok? Qual que é o segredo para a gente saber? Observar a lâmina basal. Todas as células saem da lâmina basal, então é o epitélio pseudoestratificado. Tecido epitelial glandular. As células do tecido epitelial glandular possuem as mesmas características do epitélio de revestimento. O que quer dizer com isso? São células justapostas, com pouca substância entre as células. Então tá. Os epitélios glandulares são tecidos com função secretora. Ah, então isso aqui que é especial, ó, que constitui os órgãos especializados chamados glândulas. Então o tecido epitelial glandular vai formar as glândulas, que são órgãos
com importante função secretora, ou seja, produzir substâncias, mas substâncias de transporte que vão atuar fora da célula. Então, dois tipos de glândulas. Primeiro, a glândula endócrina. A glândula endócrina, ela vai produzir uma secreção e essa secreção ela vai lançar no sangue. Exemplo, os hormônios. Então, os hormônios que o nosso organismo produz, ele é, na realidade, produzido por glândulas endócrinas que lançam essas substâncias no sangue. Por isso que o sistema endócrino é o sistema hormonal. Então, glândula endócrina lança no sangue o quê? Os hormônios. Glândula exócrina vai produzir secreção. Vai. Aonde que ela vai lançar? Ela pode lançar na superfície do nosso corpo. Ela pode lançar dentro de uma cavidade do nosso corpo. Exemplo, a nossa pele, ela tem a glândula sebácea, que vai produzir uma substância oleosa que vai lubrificar a nossa pele. Mas a gente pode pensar também nas glândulas mamárias. As glândulas mamárias, elas produzem secreções também. Que tipo de secreção? O leite. Então, um exemplo aqui de secreção de glândula exócrina é o leite. Algumas glândulas são mistas. Vão produzir substâncias que vão ser lançadas no sangue e outras substâncias que vão ser lançadas na cavidade do nosso corpo. A pele. A pele, ela é o maior órgão do nosso corpo. Por que é importante pensar nisso? Porque tem estudante que confunde a pele com tecido. E, na realidade, a pele não é formada apenas de tecido epitelial. A parte superior da pele, que vai formar a epiderme, ela é sim de tecido epitelial. Mas a parte que fica abaixo da lâmina basal, a gente vai chamar de derme. E ela será formada por outros tipos de tecidos. Então, não confundam. A pele é um órgão e não é um órgão qualquer. Ele é o maior órgão do nosso corpo. Atividades do PET 3, semana 3. Número 2. Assinale a alternativa correta. Todas as células apresentam o mesmo formato? Não. Por isso que os tecidos são diferenciados lá na fase de embrião. Na fase de embrião começa o processo de diferenciação. Células só são encontradas em animais? Não. Bactérias possuem células, plantas possuem células. Todos os seres vivos possuem muitas células? Não. E os organismos que possuem apenas uma célula, que são os chamados unicelulares? As células possuem estruturas em seu interior que atuam em conjunto para garantir a nossa sobrevivência? Exatamente. Alternativa D. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre tecidos, seus conceitos e focamos também no tecido epitelial, nas suas funções, características e exemplos. Essas foram as referências do nosso trabalho. Um abraço e até a nossa próxima aula. Dúvidas? Manda pra gente!